E a Defensoria Pública do Estado começa hoje o cadastramento das famílias dos presos que morreram nas rebeliões que ocorreram nos presídios de Manaus no início do ano. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com Danilo Alves para falar mais sobre e dar mais detalhes sobre isso para a gente. Olá, Danilo. Esse cadastramento para o pagamento das indenizações será o mesmo estipulado para todas as famílias? Como é que vai funcionar esse processo? Pois é, Adriane, é o mesmo valor sim. Houve uma reunião há 2 semanas aí com a PGE. No caso, será aí R$50 mil para cada família, dependendo, lógico, se a família estiver 1 ou 2 presos. Enfim, o sistema foi acordado R$50 mil. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse atendimento que acontece hoje e amanhã são os defensores públicos dos direitos humanos e também dos direitos coletivos, Carlos Almeida e Roger Queiroz, para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Muito bom dia. Conta pra gente, então, como é que vai funcionar, doutor, essa questão dos atendimentos. Quem pode vir aqui para poder reivindicar, para poder conseguir essa indenização? Os familiares dos presos, é claro. Bom, conforme já foi esclarecido pela mídia, a Defensoria vai estar recebendo hoje, no dia 20 e amanhã, no dia 21, os familiares dos presos que foram assassinados nos estabelecimentos prisionais de Manaus. Nós já possuímos as relações das pessoas que foram assassinadas, mas independentemente disso é necessário montar um processo administrativo para cada família, motivo pelo qual chamamos as famílias para abrir esses processos e juntar os documentos necessários. Hoje é dia de receber e apesar de ainda não ser 8 horas da manhã, já existem pessoas aqui para poder fazer o cadastro. A gente já viu mesmo, tem várias pessoas, várias famílias aqui dos presos que foram mortos. Agora, doutor, existem também a relação de gente, de pessoas que podem realmente se tentar ter uma vantagem, porque a gente sabe que são R$50 mil sobre essa questão aí do acordo. E existem também algumas pessoas que pode vir uma outra mãe, que não pode ser uma mãe, a mãe biológica, uma outra mãe de criação. Existe todo esse processo, né, para poder juntar essa junta de documentos, para também fazer essa triagem dos familiares, certo? O papel da Defensoria nesse momento justamente é esse, é fazer esse levantamento, ver justamente se a vítima tinha filhos, se não tinha filhos, se era casado, separado. Então todas essas informações nós vamos receber agora, quando a família trouxer esses dados e aí documentado, claro, para poder fazer a formalização desses acordos junto à PGE. Agora, doutor Carlos, depois disso, o que acontece? Depois desse processo administrativo aí, que vocês vão instaurar para cada familiar, o que acontece? O Estado vai sim pagar por conta desse processo administrativo ou, se não, caso não acatar, possa acontecer um processo judicial? Bom, o que é fato é que logo após o incidente ocorrido nos estabelecimentos prisionais, o Estado do Amazonas já por documento já compreendeu que há responsabilidade e isso já poupa a existência de um processo judicial. A discussão é tão somente com relação aos valores. E apesar de não haver formalização até o presente momento da PGE nesse sentido, mas o fato é que foi coordenado e ajustado que havia a reparação com base nos precedentes do STJ. Os precedentes indicam os valores que já foram anunciados, inclusive, e esperamos que após a concretização desses processos, que é basicamente para poder identificar a inexistência de conflito entre as famílias, encaminhar a PGE para fim da reparação. Se isso acontecer extrajudicialmente, não existe motivo para ação judicial. Se não acontecer, haverão sim as ações judiciais. Agora são 64 vítimas, né? 64 mortos nessas unidades prisionais. Existe aquela questão da demora desse pagamento de indenização? O que vocês esperam esse prazo? A gente sabe que quem vai pagar é o Estado, mas existe aí alguma esperança, algum prazo, já que eles já disseram quando eles vão pagar esse valor? Não existe prazo para isso, mas é bom registrar o seguinte, o processo judicial demora anos. Por exemplo, o Carandiru, até o presente momento ainda existe o litígio em andamento. Com um processo administrativo, o único senão é o trâmite burocrático para a fim da realização do pagamento, o que é necessário. Então, isso pode demorar tanto de semanas ou então alguns meses, o que é bastante rápido dessas circunstâncias. Mas, no caso, todos serão pagos? De acordo com o que foi assinalado pela PGE, sim. Mas nada foi formalizado de documento ainda, né? Não foi formalizada a questão referente às indenizações, ao valor da fixação delas. Mas com relação à compreensão de que o Estado é responsável, sim, existe essa já fixação. Agora, doutor Roger, um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos. Vocês dois, no caso, já visitaram essas unidades prisionais, sabem que realmente existe aí uma precariedade no sistema. E só fala um pouquinho sobre o que essas pessoas, o que esses familiares passam
justamente depois desse massacre que teve, né? Existe aquela questão também não só da perda do parente, como também depois disso, o depois, né? A gente sempre sabe que é bem difícil. Vocês têm relação com esses familiares? O que eles falam para vocês sobre essa situação? Bom, a principal preocupação nesse momento é a incomunicabilidade. O que é isso na linguagem legal? O familiar não pode ter contato com o preso e na linguagem do sistema fica na tranca. Então essa condição que acontece logo após uma rebelião é até natural, por uma questão de segurança e tudo mais. O que a gente percebe é que há uma ênfase agora nessa situação, principalmente com a chegada da Força Nacional, e há uma preocupação com essa questão da segurança. A Defensoria, por outro lado, ela busca que também seja dada ênfase à questão dos direitos humanos. O que a gente não admite é que se amontoem presos numa cela, como na Vidal, logo no início, quando reabriu, a gente soube que eles ficaram na parte que era da capela e da enfermaria, que é uma parte pequena, uma parte bem pequena. E aqueles 281 homens que foram levados para lá, hoje são 277, mas ficam ali naquela condição que não é uma condição boa. O próprio CNJ, ano passado, quando veio aqui, e o presidente do tribunal à época disse que era um local cruel, degradante, desumano. Então, assim, essa reativação, ela soa meio como um passo para trás do Estado. E a Defensoria vai ficar em cima disso, porque não se admite que um espaço como aquele possa abrigar pessoas. E não só lá. Nas outras unidades em que está havendo essa incomunicabilidade, a gente tem que ficar em cima para que não haja esse desrespeito aos direitos humanos. Agora, a gente vê muitas pessoas, muitas famílias dos presos que foram mortos nas unidades prisionais já estão aqui no auditório da unidade do DPE, que fica no centro da cidade. Vamos só frisar para as pessoas que são os parentes dos familiares dos presos, né, para saber direitinho o horário que eles podem vir aqui hoje e amanhã e a unidade que eles podem vir aqui, a unidade do centro do DPE, né, doutor? Exatamente, a unidade é da rua 24 de maio, número 321, no centro, é o prédio da Defensoria Pública, e o horário é de 8 às 14, e é hoje, dia 20, e amanhã, sábado, dia 21. Muito obrigado, doutor Carlos, doutor Roger. Então é justamente isso, Adriane, é para começar a fazer essa triagem, esse processo administrativo, para que as famílias desses presos consigam esse benefício. No caso, na verdade, é um direito que o Estado diz que foi a responsabilidade deles, então vai ser realmente esse direito que eles têm. Agora, o valor de R$50 mil, como a gente falou, foi falado em reunião, mas ainda não está certo, já no processo de documentação mesmo, se vai ser esse valor. Mas, por enquanto, vai ser R$50 mil para cada familiar de preso que foi morto nessas unidades prisionais. Adriane. Ok, Danilo, obrigada pelas informações.